Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Diego, estou aqui para bater mais um papo com vocês. Vou pedir licença para aumentar a altura aqui desse ring light, porque senão vai me cegar. É, eu estou aqui para bater um papo com vocês. Você está no canal Mente de Concurseiro ou no nosso podcast no Spotify e nos outros agregadores de podcast. A gente está com conteúdos novos aí, sempre às terças e quintas, e nos outros dias da semana a gente traz, em regra, cortes desses conteúdos e tal. E hoje a gente vai conversar sobre dar os nossos 100%. A gente fala bastante sobre isso aqui no canal e eu achei interessante trazer um vídeo especificamente sobre isso, em vez de falar assim de forma salpicada, como a gente faz às vezes. Primeiro, porque é uma coisa muito importante, e segundo, porque talvez falando dentro de outros contextos, a gente não consiga ser tão claro sobre algumas coisas que a gente quer dizer. Então já clica aí no gostei, já se inscreve no canal, dá essa força pra gente. A gente quer chegar aos 1.000 inscritos aqui no YouTube. E no Instagram a gente quer chegar aos 3.000 seguidores. Então já aproveita e segue a gente lá também. No Instagram a gente está como @mente de concurseiro _oficial. Pode mandar um alô pra gente lá, que a gente gosta de conversar com todo mundo. E aqui no YouTube é se inscrever, enfim, aquele padrão de ativar as notificações. Primeiro, para você não perder nada, mas segundo, porque isso também ajuda a gente a levar, né, isso para outras pessoas. A gente já conversou aqui no canal algumas vezes e se você não é novo por aqui, talvez você já tenha se deparado com a gente falando, né? Ou por vezes alguma coisa nesse sentido. Júnior e eu, a gente vem de uma origem simples, a gente nunca passou nenhum tipo de necessidade, mas a gente cresceu em famílias simples que não é nem que não gostariam, mas que não tinham a possibilidade de prover muitos luxos pra gente, né? Então, a gente se viu em um momento impulsionado para estudar para concurso e tal, porque através do nosso esforço era a maneira que a gente tinha de melhorar um pouco a nossa vida e, em alguma medida, tentar deixar mais confortável a vida das pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor e tudo mais. Mas quando a gente começou a estudar, a gente não tinha o hábito de estudar. Eu arrisco a dizer que a gente não fazia ideia de como estudar, tá? Mas a gente foi muito na direção contrária do que muitos ditos gurus, né, de concurso passam pela internet, que, ao nosso ver, é uma abordagem extremamente não saudável e arrisco a dizer também que não muito produtiva, né? A gente via com frequência pessoas com frases ou, enfim, com mantras do tipo: ah, você, para passar em concurso, você tem que estudar até desmaiar, você tem que estudar até os olhos sangrarem, você tem que estudar até todo mundo achar que você é maluco, enfim, coisas assim, com a ideia de extremos. E a gente não conseguiria ser assim, sabe? A gente não, como eu falei, a gente não tinha o hábito de estudar. Não era uma coisa que era confortável, não era uma coisa que a gente estava acostumado a fazer, e muito provavelmente era uma coisa que a gente nem fazia ideia de como fazer, pelo menos não como fazer com qualidade. Então essa coisa essa galera passa de uma, sabe, de uma. A impressão que eu tenho é que eles exageram no senso de urgência, mas em fazendo isso pelo caminho, eles acabam tirando a esperança de muita gente boa sem nenhuma necessidade. Porque para e pensa na quantidade de pessoas que ou desiste de estudar, ou que às vezes sequer começa, porque tem a impressão
que esse tipo de coisa é o que é necessário para você ser aprovado. Estudar 12 horas por dia, uma loucura assim, sabe? Estudar até desmaiar, sabe? Ah, eu deixo para descansar quando eu estiver morto. Então, assim, não só a gente não concordava, como eu acho que muito provavelmente a gente nem conseguiria fazer as coisas nesse sentido. Então a gente começou devagar, né? Dentro dos nossos limites, a gente deve ter começado estudando sem nenhum tipo de exagero. Isso lá para as idas de, não sei, 2007, alguma coisa assim. A gente deve ter começado estudando, fora as aulas, né, que necessariamente eram presenciais, assim, mas nos dias que não tinham aula, por exemplo, onde a gente se reunia para estudar em conjunto, talvez 15, 20 minutos num dia. Num dia, não é 15 minutos a cada hora, não. Às vezes 15, 20 minutos num dia. E aí a gente só ia estudar de novo no outro dia e ficava com aquela impressão de que isso era suficiente. E o lance não é nem que isso era insuficiente. O lance é que era o que a gente conseguia entregar na época. A gente não tinha, não é como se a gente pudesse fazer mais do que isso, mas se limitava a fazer só isso. Não é disso que eu tô falando. Era o que realmente a gente conseguia fazer, justamente por conta dessa falta de costume, falta de preparação e tal. E a gente conseguiu entender de alguma maneira que isso é o normal, sabe? Em tudo, em qualquer coisa que se pretenda é, melhorar, aprender, progredir, sabe? O normal é você começar com menos e ir aumentando à medida que aquilo vai ficando confortável para você, sabe? Uma pessoa que, só para dar um outro exemplo fora de concurso, mas uma pessoa que está começando a aprender um instrumento, por exemplo, ela não vai ter a quantidade de horas de estudo que, sei lá, uma pessoa que toca numa orquestra, sabe, diariamente, provavelmente vai chegar nem perto. Então, assim, o normal é você começar com pouco. Então, soa muito estranho pra gente essa ideia que tentam passar de que você só vai ser aprovado ou aprovada se você estudar 12 horas por dia, se estudar até desmaiar, etc, etc. Depois de um tempo estudando e lidando com concursos e lidando com cursos preparatórios, a gente começou a formar algumas conclusões próprias nossas. Porque, assim, a ideia dos ditos coaches, que são ligados a vários cursos preparatórios, por exemplo, não é necessariamente que você seja aprovado o mais rápido possível. A ideia, muitas vezes, é te manter ali numa linha de suporte, sabe? Onde você nem desista de estudar, porque aí se perde o cliente, nem que você seja aprovado, porque aí se perde o cliente, sabe? Então, tenta se manter a pessoa ali num meio termo, num banho-maria, uma coisa. E a gente começou a entender isso, que muitas vezes, óbvio, não 100%, mas assim, muitas vezes, muito acima da média, o que se pretende não é ajudar as pessoas com a preparação ou com a aprovação. É, em alguma medida, você perpetuar a sua clientela. E isso é muito triste, porque você está lidando com o sonho das pessoas, né? Você está lidando com a vida das pessoas, você está lidando com a urgência que as pessoas têm em avançar degraus, sabe? No seu desenvolvimento pessoal. Você está lidando com pessoas que precisam melhorar para, em consequência, melhorar a vida de outras pessoas que também precisam dessa melhoria. Então, quando a gente começou o podcast, o canal no YouTube e até o site, mais atrás ainda, a gente começou porque a gente queria ir assim, com todo respeito, com toda a vênia possível, a gente queria ir muito de frente, sabe? De encontro com esse tipo de pensamento, porque a gente não consegue ver isso como saudável e a gente não consegue ver isso como produtivo de nenhuma maneira, entende? A gente não acha que esse é o tipo de coisa que faz as pessoas serem aprovadas e eu tô aqui como prova disso, o Júnior também está aqui como prova disso, e a gente tem tantos outros testemunhos de pessoas que, para nossa felicidade, ouviram o que a gente tinha a dizer e ouviram a ajuda que a gente tentou levar. E,
claro que com méritos próprios, conseguiram a sua aprovação, mas de uma maneira saudável, de uma maneira que ninguém necessariamente enlouqueceu ou cortou todo tipo de laço social com família, amigos, relacionamentos, sabe? Nada nesse sentido. Então a gente é a prova viva de que não só não é necessário ser assim, como pregam por aí, mas que também não é produtivo ser assim. E eu comecei a falar sobre isso para a gente chegar a um próximo ponto, que é, bom, beleza, Diego, você está me falando que eu não preciso cometer esses exageros que algumas pessoas pregam que são indispensáveis. Sim, é isso que eu estou falando. Tranquilo, entendi. Mas agora, como que eu determino se eu estou fazendo o suficiente ou não? Já que a gente já tirou do caminho a ideia de que o indispensável são exageros. Então, a próxima pergunta lógica é: beleza, mas então o que que é suficiente para eu passar no meu concurso, para eu ser aprovado, para eu ser aprovada? E isso é uma resposta muito delicada porque é muito pessoal, sabe? E esse é outro dos perigos de você falar genericamente. Todo mundo tem que estudar 12 horas, todo mundo tem que estudar, sabe, até a folha do livro apagar, coisas assim. Porque a vida das pessoas é muito diferente e, às vezes, dentro da vida da mesma pessoa, de uma época para outra, muda muito. Tem muita dinâmica na vida da gente, sabe? Tem muitos altos e baixos. E você tentar vender uma ideia de que a vida das pessoas só tem altos, sabe? Não só você cria uma sensação de desânimo, de que isso não é para mim, como você começa a reforçar ideias que não são saudáveis. E com isso a gente não está falando aqui sobre aceitar a mediocridade, sabe? Tipo, ah, não, eu tenho 4 horas livres, mas poderia estudar por 4 horas, um exemplo. Poderia estudar perfeitamente por 4 horas, mas me dou satisfeito com 30 minutos. Não é isso, sabe? A gente está falando de necessidade e de possibilidade, entende? E justamente pela nossa vida ser tão dinâmica, é que a ideia que a gente fala de dar o nosso 100% varia muito, sabe? Até de um dia para o outro. O esforço que você teve ontem estudando, e às vezes até o resultado, não necessariamente vai ser o mesmo de hoje, que por sua vez não necessariamente vai ser o mesmo de amanhã. A gente precisa ter em mente, com tanta antecedência quanto possível, que esses altos e baixos, eles vão acontecer e absolutamente não tem como escapar deles. Não tem de verdade. Queria eu que tivesse, mas não tem. Em todos os aspectos da vida da gente. E com estudo não é diferente. A gente vai ter os nossos altos e baixos. Seja altos e baixos de ânimo e de energia, de empolgação, seja altos e baixos de tempo, de disponibilidade, de possibilidade, de dinheiro. Então a gente precisa já partir do princípio que em alguma hora isso vai acontecer. A gente vai ter altos, mas a gente também vai ter baixos, e a gente tem que saber lidar com ambos, porque ambos são igualmente perigosos se a gente não tiver centrado. Mas é importante que a gente saiba, especialmente importante que a gente saiba lidar com os nossos baixos. E eu não estou de nenhuma maneira tentando dar a entender que isso é uma coisa fácil, não é. Mas a gente tem que estar disposto e a gente tem que saber que vai acontecer. Porque isso ajuda a gente a se prevenir em alguma medida, percebe? E em lidando com os nossos baixos, a gente precisa ter até a humildade mesmo de saber que, eventualmente, o nosso desempenho vai mudar de um dia para o outro. E isso pode ser aplicado em várias áreas. Então, por exemplo, se eu não sei se você que está me vendo ou me ouvindo tem o costume, por exemplo, de, sei lá, ir para academia ou fazer musculação. É sensível a diferença de desempenho da gente, do nosso corpo, de uma semana para outra, quando, sei lá, a gente dá uma escorregada na dieta, ou dá uma escorregada na qualidade do sono, ou mesmo pula alguns dias que você poderia ter ido, mas fica com preguiça. A gente sente muito isso na prática.
Mas isso não impede que a gente dê o nosso 100% dentro das possibilidades daquele dia em específico, entende? Então, se porventura você fazia um exercício qualquer com 20 quilos, sei lá, que sejam, e naquele dia o máximo que você consegue fazer é com 10 quilos, se realmente aquilo for o máximo, tá ótimo. São os seus 100% daquele dia, percebe? E isso não tem que soar e não tem que ser internalizado como nenhum tipo de derrota, sabe? De nenhuma maneira, por nenhum aspecto, por nenhum ângulo que se olhe. Os nossos 100%, e quando você se deparar com algum vídeo, alguma circunstância na qual a gente mencione isso, que você precisa dar os seus 100%, eu quero que vocês tenham isso em mente. Caso a gente não pare para explicar, é isso que a gente quer dizer. Os seus 100% daquele momento, daquela situação, daquela sessão de estudo, daquele dia, sabe? Daquela circunstância em específica. É essa que é a ideia. Não é sobre todo dia você ter um desempenho idêntico, porque, desculpa quebrar a realidade de uma forma tão abrupta assim, mas não vai acontecer, não tem a menor possibilidade de você estudar todos os dias, sem exceção, com o mesmo nível de desempenho. Perdão. Nem mesmo se você regular por baixo isso vai acontecer. Porque vai haver dias em que, mesmo regulando por baixo, o seu desempenho ainda vai ser abaixo ou acima. Então, não tem a menor possibilidade de você se manter linear. Mas é importante que você não veja isso como uma derrota. É importante que isso não te impeça de continuar insistindo, de continuar indo na direção dos seus sonhos, sabe? É importante que essa vontade, esse estímulo, esse desejo, esse anseio de você passar no seu concurso, de você melhorar a sua vida, de você deixar de depender das pessoas, de você ter o seu próprio dinheiro, o seu próprio tempo, de você não trabalhar tanto com jornadas tão absurdamente é, incompreensíveis como a gente às vezes acha em alguns setores da iniciativa privada. É importante que você mantenha tudo isso vivo, independente dessas oscilações que a gente tá conversando. Mas, possivelmente, um ponto interessante é a gente ter a ideia que dentro desse dinamismo que eu mencionei, que é muito inerente, né, à nossa vida, dentro dessa ideia de dinamismo, a gente entenda em alguma medida que a gente sim vai ter obrigações, vai ter responsabilidades, a gente vai ter coisas que nos dificultam a progredir, que nos dificultam, por exemplo, a estudar para o nosso concurso. Mas o que a gente não pode se permitir, nem permitir que aconteça, é que isso, de alguma forma, se mostre um impedimento tão grande, mas tão grande, que, por si só, isso te impeça de progredir. E, de novo, de nenhuma maneira, em nenhum sentido, eu quero dizer que isso é uma coisa fácil. Que lutar contra isso é uma coisa fácil, que contornar isso é uma coisa fácil. De verdade, eu sei que não é. Eu sei que não é. Eu já estudei para concurso trabalhando, eu já estudei para concurso trabalhando e fazendo faculdade. Então, eu sei que as coisas podem entrar no nosso caminho, mas a gente tem que lutar e mantendo a ideia na nossa cabeça do que é os nossos 100%. Então, se você trabalha e já estuda, e ainda vai estudar para concurso, se você trabalha, estuda, é mãe ou pai e ainda está estudando para concurso, sabe? Diversas vão ser as vertentes e os desdobramentos, né, da vida das pessoas, mas, de alguma forma, a gente tem que reunir os meios que vão ser necessários para que isso não seja uma pedra no caminho, um empecilho tão grande que o problema, por si só, seja o impeditivo para você sair daquele problema. E isso, assim, exige uma força de vontade gigantesca. Mas essa força de vontade gigantesca só vai perdurar, essa chama, ela só vai se manter acesa
se você tiver a perfeita concepção de que os seus 100% vão variar, de que sim, tem uma quantidade, tem um equilíbrio minimamente saudável para você fazer as coisas. Em resumo, meio que ir contra tudo o que, via de regra, se prega por aí. Em alguns momentos, as pessoas que, sei lá, palestram na internet sobre concursos tentam se mostrar como infalíveis e coisas do tipo. E até isso é uma coisa que me incomoda em alguma medida. E o Júnior e eu, tanto quanto possível, a gente tenta se mostrar tão humano quanto a gente de verdade é, sabe? Então a gente conversa com vocês para, em alguma medida, tentar passar a nossa experiência e as dicas que a gente tem para dar para vocês irem na direção de serem aprovados, de alcançar o curso de vocês, mas sempre com um olhar, com um viés tão humano quanto possível, sabe? Jamais tentando passar a impressão de que a gente está dando essa dica porque a gente é infalível. Não é isso, muito pelo contrário. As dicas que a gente dá, a gente tenta mostrar que funcionam para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, justamente porque funciona para nós que estamos definitivamente longe de ser perfeitos ou infalíveis. O nosso anseio é exatamente isso. Deixar claro para todo mundo que a gente é completamente normal, a gente não tem nada de extraordinário, e exatamente por isso empolga tanto a gente as coisas que a gente tem para falar. Porque se deu tão certo pra gente, definitivamente pode dar para qualquer um. E se você aliar isso à conversa que a gente teve hoje sobre ser honesto com seus próprios limites, para cima ou para baixo, ser honesto quando você precisa aumentar ou diminuir esses limites, ser honesto com internalizar as coisas e as obrigações e necessidades que dizem por aí que existem para você ser aprovado. Se você alinhar, né, todas essas coisas, eu não tenho dúvida de que você vai estar muitos passos à frente de muita gente. E para o bem ou para o mal, para você que está me ouvindo ou me assistindo, estar muitos passos à frente de muita gente é uma coisa excelente. Para as pessoas que vão estar para trás, eu imagino que nem tanto. Então eu queria terminar o vídeo de hoje pedindo a vocês isso, que sejam honestos com seus limites, sejam honestos com os seus 100%, dia a dia, sessão de estudo a sessão de estudo, sabe? Tentem não ser nem excessivamente rigorosos consigo mesmo, mas não não excessivamente é, cúmplices quando vocês entenderem que estão fazendo menos do que são capazes. Tentem mirar ali no meio, porque o caminho é esse, sabe? É tentar achar algum tipo de equilíbrio, porque é assim que você consegue perpetuar os seus esforços. E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que me assistiu, que me ouviu até aqui, de verdade, como sempre, para todo mundo, de coração mesmo, muito, 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 muito obrigado pela companhia. Vou pedir a vocês mais uma vez que já deixem aí o gostei no vídeo, que se inscrevam no canal, mas que especialmente deixem algum tipo de comentário aí sobre a impressão de vocês no campo dos comentários, seja no comentário nos comentários do YouTube ou até do Spotify mesmo, porque a gente adora ler e a gente lê todos e é uma coisa que traz muita alegria pra gente. Então, de novo, muito obrigado. E eu acho que uma palavra final com vocês seria no sentido de relembrar que vocês tentem, tanto quanto possível, não deixar que os problemas se mostrem tão grandes a ponto de o próprio problema ser aquele impeditivo de você sair daquela situação que é um problema. Porque, de novo, a gente vai ter obrigações, a gente vai ter responsabilidades, mas se a gente tem essa vontade, se a gente tem esse desejo, se a gente tem esse impulso de estudar e de melhorar a nossa vida, a gente tem que fazer algum esforço no sentido de contornar
essas dificuldades, para que lá na frente a gente consiga colher os frutos disso e evitar arrependimentos e, de alguma maneira, deixar a nós mesmos orgulhosos, a nossa família e tentar ajudar a todo mundo que a gente ama, progredir a nossa vida, ajudar as pessoas a progredirem na vida delas e não deixar que as obrigações e as tarefas fiquem no caminho da gente, porque isso é uma coisa muito complicada e às vezes a gente pode se perder nisso e nunca começar ou não continuar a fazer o que a gente vem fazendo e a fazer o que precisa ser feito, né? E eu me preocupo muito com as pessoas que têm o potencial para isso, mas não levam isso até o fim, sabe? E para mim é uma coisa muito triste ver o potencial das pessoas e ver essas mesmas pessoas não se valendo dele. É uma coisa que eu não desejo para ninguém que tá aqui com a gente. Aliás, que eu não desejo para ninguém, ponto, mas que eu espero que não aconteça, né? Com vocês que estão acompanhando a gente. E é aquilo. É um exemplo do que eu posso falar com vocês. Alguma coisa no sentido. Ok, Google. Qual é o maior arrependimento no fim da vida das pessoas? De acordo com BBC, o principal arrependimento de muitas pessoas é o de não ter tido coragem de fazer o que realmente queriam e não o que outros esperavam que fizessem, acrescentou. E é isso. É isso. Deixa tudo que estão esperando de você para trás. Deixa tudo que acham de você para trás e começa a arrumar na direção do seu sonho, porque vai dar certo. E a gente tá aqui com você, tá aqui para você, pode sempre contar com a gente. Um abraço.